Bom, gente, a proposta aqui é fazer um vídeo capturando tela aqui com o processo inteiro de se montar um site, vamos dizer, do zero, assim, só com algumas imagens prontas e chegar num sitezinho pequeno de 5, 6 páginas, mas, digamos assim, com o processo inteiro do começo ao fim, tá? Então eu vou partir, na verdade, de uma pasta onde eu tenho só algumas imagens. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 imagens e um texto, um arquivo TXT, e vou chegar mais ou menos nisso daqui. Quer dizer, eu vou ter um site com uma imagem de topo, um fundo aqui que é igual ao fundo do menu e do rodapé. Vou ter uma div de sidebar, quer dizer, de barra lateral, e outra div de conteúdo, e essas páginas se interlinkam, né? Então eu vou começar fazendo isso, como sempre, abrindo um novo site, tá? É super importante isso. Nunca subestimem o fato de você abrir o site ou não, você configurar esse novo site no seu Dreamweaver, né? Então, ó, selecionei a pasta que vai hospedar o meu site, tá? Dei um OK e boa. Aqui, essa pasta aqui contém as imagens já para facilitar a minha vida, tá? Então eu vou abrir aqui uma página nova de HTML em branco e vou começar gerando o código HTML, tá? Então vou criar aqui algumas divs, né, que é a tag que a gente usa para fazer layout tables no Dreamweaver, tá? Então eu vou criar uma div de topo. Repare que na hora que eu digito div id igual menu, fechei, na hora que eu abro e digito barra, ele já completa com div, né? Eu não preciso digitar a tag inteira para fechar. E bom, eu posso copiar isso aqui algumas vezes. Aqui vai ser a sidebar ou barra lateral, né? Aqui vai ser o conteúdo. E aqui o rodapé. Feito isso, eu posso salvar esse arquivo já. Eu vou chamar ele de padrão. Não vou chamar de index, depois eu vou explicar porquê, se eu lembrar. E vou agora gerar um arquivo CSS. Bom, para criar o arquivo CSS, eu venho aqui em File, New. Em vez de deixar blank page, eu venho aqui, ó, blank page HTML, não, CSS, tá? E crio. Vou salvar esse cara como darwin.css e eu posso ir configurando aí cada um dos IDs que eu deixei aqui, tá? Então tudo que está como ID aqui vai virar esse jogo da velha topo, depois jogo da velha menu e assim por diante, tá? Por enquanto eu queria fazer só o seguinte: background color, deixar uma cor de background só para a gente ver aonde esses divs estão, qual espaço que eles estão ocupando na tela, tá? Então eu vou escolher aqui uma cor meio verde escura para o topo, vou escolher outras cores para os outros, tá? Então, menu, sidebar, conteúdo e rodapé. Eu vou apagar isso aqui, ó, que na hora que eu ponho os dois pontos ele abre a opção de cores para mim. Então eu vou escolher um verde um azul bem forte aqui, aí um vermelhão aqui pode ser um laranja, aqui pode ser um amarelinho, tá? E vou dar um save. Por enquanto esses divs eles não vão aparecer muito aqui porque eles não têm o seu tamanho definidos, né? Então novamente eu vou voltar para o CSS e começar a definir a largura, né? O width quer dizer largura, tá? Vou botar aqui 100 pixels, só para a gente começar a raciocinar aí no assunto.
E o high, que é a altura, também 100 pixels. Tá? Salvei. Vou copiar e colar isso tudo aqui em todas as outras divs. Tá? Isso aqui, lógico que na hora que você tiver prática, você não precisa fazer. Estou fazendo só como recurso didático mesmo, para você entender o que está acontecendo. Tá? Ó, salvei. Vou tentar ver como é que está aqui o meu HTML padrão. E percebi o seguinte, faltou eu vincular um arquivo no outro. Né? Então eu venho aqui, ó, vou clicar aqui para ele dar um attach style sheet, quer dizer, eu vou anexar esse arquivo CSS aqui a esse HTML para ele começar a refletir as definições que eu estou dando de CSS nesse arquivo. Né? Se eu não vincular um com o outro, não adianta nada. Então eu vim aqui em Attach Style Sheet, selecionar aqui o Darwin, já estava selecionado, né? Vou dar um OK e vou salvar. Então de repente vai começar a aparecer aqui as definiçõezinhas das divs que eu tinha feito lá. Tá? Por algum motivo o rodapé deu problema. Deixa eu ver o que deu aqui. Não era o rodapé, era o sidebar, eu tinha escrito errado. Tá? Então muito bem, então aqui as 5 divs. Né? Logicamente, se por exemplo eu pegar aqui o menu e alterar, né, a largura dele, por exemplo, botar aqui, sei lá, 300 pixels e salvar, na hora que eu voltar aqui ele vai estar refletindo esse espaço que eu estou reservando. Tá? Então, ó, eu vou começar agora a layoutar esses caras. Quer dizer, a primeira coisa que eu preciso é vir aqui e definir o tamanho desse topo, o tamanho do menu, o tamanho do sidebar e assim por diante. Como o meu topo vai ocupar esse espaço aqui em tela, eu sei que esse cara aqui tem 960 por 160 de altura, eu vou começar a definir essas larguras. Tá? Então 960 por 160. O menu, que é aquela outra imagem, essa imagem aqui, tem 960 por 62. Isso aí você poderia obter de várias formas. Aí. 62. Aliás, são os mesmos valores para o rodapé. Então 960, 62. E daí tem o sidebar, que eu vou colocar aqui uns 200 pixels, por exemplo. E o conteúdo, ele tem 960 menos 200, sobra 760. Como eu não quero ocupar tudo, eu vou dar uma margenzinha entre os dois. Eu vou colocar aqui 740. Né? Vou dar um OK. Salvei, aliás, né? Dou um Ctrl S. Vamos ver como é que ficou aqui o layout. Ó. Tá? Topo, menu, sidebar, conteúdo e rodapé. Reparem que o sidebar e o conteúdo ainda estão um debaixo do outro, né? Porque existe um fluxo aqui no código que, por enquanto, o código está respeitando. Agora, para eu colocar isso lado a lado como eu quero que esse conteúdo venha para cá, eu preciso quebrar esse fluxo. Tá? Então, para isso, eu preciso usar uma palavrinha mágica aqui, que chama float. Float faz o seguinte. Float left. E vai fazer, literalmente, essa div aqui flutuar na tela, como se ela estivesse acima de todas as outras, e se deslocar em direção à esquerda, nesse caso. Tá? E o conteúdo, ao contrário, eu vou mandar ela flutuar também, só que para a direita. Vamos ver como é que ficou. Pronto. Né? Então, o conteúdo flutua aqui para a direita e o sidebar para a esquerda. O problema é que, na hora que eu tiro esses caras do fluxo natural da página, o rodapé foi para cima, porque enquanto esses elementos estão posicionados na tela, sem o float, o rodapé obedece ao último elemento posicionado, que é o conteúdo. Como esses caras, como se eles tivessem se movido, né, para um outro layer, para uma outra camada da página, estivessem flutuando em cima dos outros, o rodapé vai ficar embaixo do último elemento que não foi posicionado, que é o menu. Então repara que ele está logo abaixo do menu aqui. Né? Para que eu volte a fazer com que o rodapé venha aqui para baixo, eu vou usar uma outra palavrinha que é uma espécie de inverso do float, tá? Que é clear. Né? Eu comando como se fosse
para que o rodapé identifique sim o sidebar, apesar de estar flutuando e o conteúdo apesar de estar flutuando, como elementos posicionados para o rodapé ficar debaixo desses caras, tá? Então começa a fazer um pouco mais de sentido aí. Fora isso, temos aqui esse problema, ó. O conteúdo está flutuando, ele está saindo da tela, né? Se a gente for ver isso aqui no Firefox, ele está assim. Isso porque não tem nada que impeça ele a ficar aqui dentro, quer dizer, eu mandei ele flutuar à direita da tela, ele mandou bala e flutuou à direita. Então, para que eu evite isso daí, eu posso criar um elemento externo a todos eles que faça com que exista uma espécie de invólucro aqui assim, uma espécie de uma div geral que abrace a toda a página e deixe, impeça que esse cara aqui flutue para fora desse envelope, né? Então eu vou fazer isso agora. Vou vir aqui no código fonte e vou abrir a div antes de tudo, tá? ID vou chamar de geral mesmo. E vou fechar ela no final de tudo. Isso faz com que a div geral seja uma espécie de div mãe, aí ela vai abraçar todo mundo na tela. Se eu continuar vendo o design, não vai ter resolvido nada. Repara que a div geral está aqui, ó, tá? Tá abraçando todo mundo aí. Por que isso? Porque eu não falei qual é a largura máxima da div geral, né? Então eu tenho que falar no CSS. Então eu vou criar aqui a div geral. Eu gosto sempre de criar essas tags CSS na mesma ordem que elas aparecem no HTML para ficar mais fácil, né? E vou dizer o seguinte, a largura dela é 960 pixels, tá? Salvei. Agora sim, tá? Eu tenho esses elementos posicionados na tela, só falta eu começar a preenchê-los aí de conteúdo, de background, do que for. E que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo.